Oi, gente! Olha eu de novo aqui pra gente ler Aprender com os Melhores e eu quero dizer pra vocês que a gente tá indo super bem. Bom, a leitura de hoje comigo, Anuska Sulin, falo com vocês desde Dourados, Mato Grosso do Sul, é de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki nasceu em 1947, ele é empresário, investidor, escritor e orador em matéria de finanças e liberalismo financeiro. Ele escreveu um livro super famoso, que é o livro Pai Rico e Pai Pobre. São 10 dicas. Vamos lá? Dica número 1. Há uma diferença entre ser pobre e não ter dinheiro. Uma pessoa pode não ter dinheiro temporariamente, mas uma pessoa é pobre eternamente. O mesmo acontece em sentido inverso. Uma coisa é ter dinheiro, a outra coisa é ser rico. A sua riqueza ou a sua pobreza é o resultado de quem é, não do que você ganha ou do que você perde. É uma questão de mentalidade, de filosofia de vida, de como você enfrenta os seus problemas e a sua realidade. Enfim, é a sua atitude. O dinheiro sem inteligência financeira perde-se com rapidez. Tal como a falta de dinheiro com inteligência financeira permite recuperá-lo mais cedo ou mais tarde. Trata-se, portanto, de aprender como funciona o jogo do dinheiro. Robert Kiyosaki disse: as pessoas são pobres porque não sabem nada de dinheiro. As pessoas aprendem na escola a trabalhar por dinheiro em vez de aprenderem como levar a que o dinheiro trabalhe por elas. Esse é o poder do dinheiro, levar a que o dinheiro trabalhe por elas. Esse desconhecimento é o que explica a razão pela qual há no mundo tantas pessoas inteligentes pobres. Número 2. Nunca diga a frase não me posso permitir e mude-a por como consegui-lo. A primeira invoca a tristeza, o desconsolo, que leva ao desespero e muitas vezes até a depressão. A segunda pergunta abre possibilidades. Como? Ela abre emoções, ela abre sonhos. Diga-o em várias ocasiões ao longo destas páginas. Não existem limites, os únicos limites estão na nossa mente. Kiyosaki salientou: a frase "não se pode" transforma as pessoas fortes em pessoas fracas, as pessoas cegas que conseguiam ver começam a se entristecer. Transforma os valentes em covarde, retira o gênio, retira a sagacidade e faz com que pessoas ricas pensem de forma pobre e limita os feitos dessa grande pessoa que vive em nós. As palavras são energia, elas criam realidade. Por isso, tem de se ter muito cuidado com o que você fala. É tudo uma questão de estudar, de experimentar, de falhar, de aprender, de voltar a tentar fazer sem se render, até que você encontre o caminho para aquilo que você sonhou. Se você quiser mesmo ganhar dinheiro, não se dê ao luxo de inventar desculpas e coloque o seu empenho em encontrar alternativas para consegui-lo. O fator número 1 para ser rico é ter a determinação de que você o quer ser. Número 3. O importante não é ter ideias geniais, mas sim transformar-se em um grande homem de negócios. Os produtos bons encontram-se por todos os lados, mas os grandes homens de negócios são escassos e ricos. Kiyosaki disse: a maioria das pessoas pensa que os empreendedores necessitam de sentir paixão pela sua ideia. Não é correto. Os empreendedores necessitam sentir paixão pelos negócios. A ideia é só o meio que serve para um fim. Raras vezes um produto é tão bom que se vende por si só. É frequente as empresas que triunfam serem dirigidas por pessoas que sabem criar equipes, que têm capacidade para a venda, que gerem bem as relações sociais e que sabem inovar. Em suma, características de homens de negócios. O segredo está na gestão. Um erro muito comum entre os empreendedores é o seguinte: se tenho algo inovador e fantástico, todas as pessoas vão querer comprar. Salvo algumas exceções, isso nunca acontece.
4. Tenho muito dinheiro porque estive disposto a cometer mais erros do que a maioria das pessoas e a aprender com essas pessoas. A maioria das pessoas não cometeu erros suficientes e continua a cometer os mesmos erros uma e outra vez. Sem erros, nem aprendizagem não acontece e nem nada na vida vai acontecer de mágico. Os vencedores caracterizam-se por perderem com mais frequência do que os perdedores. Os perdedores são perdedores porque não estão dispostos a enganar-se. Sem risco, não há ganhos. E quando uma pessoa corre riscos, muitas vezes, as coisas não saem como uma pessoa desejaria. Há que olhar para frente e continuar a insistir. Há que olhar para frente e continuar a insistir. Os perdedores evitam o fracasso quando é precisamente o fracasso que transforma os perdedores em vencedores. Grande parte do sucesso reside em como se gerem os fracassos ao longo do caminho. O segredo assenta em 3 pilares: humildade para adquirir conhecimento com os erros, inteligência para aprender com os erros e disciplina para corrigir os erros. Humildade, inteligência, disciplina. Humildade, inteligência, disciplina. Humildade, inteligência, disciplina. Ganhar é não ter medo de perder. Ganhar é não ter medo de perder. 5. Um ativo é algo que coloca dinheiro em seu bolso. Um passivo é algo que retira dinheiro do seu bolso. Na verdade, isto é tudo o que você tem que saber. Se você deseja ser rico, só tem de passar a sua vida em construir ativos. Ativos traz dinheiro para o seu bolso. A liberdade financeira procura a forma de ganhar mais e gastar menos e viver melhor. Ganhar mais, gastar menos e viver melhor. E para isso, o leitor tem de se concentrar em construir um conjunto de serviços que produzam rendimentos recorrentes, que cubram todos os gastos, independente dele trabalhar ou não. Esta é uma diferença chave entre umas pessoas e outras. As pessoas ricas centram-se na coluna de ativos, enquanto o resto se concentra na coluna das receitas. É a diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e ter o dinheiro para trabalhar para nós. Esta é a diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e ter o dinheiro para trabalhar para nós. Número 6. A sua mente é o seu principal ativo. Deste modo, tenha muito cuidado com o tipo de conselho que você deixa entrar e de quem vem esses conselhos. Tal como colocamos uma fechadura nas portas para que não entre quem nós não queremos, temos de blindar a nossa mente para que não entrem mensagens pouco recomendáveis que intoxicam o nosso espírito. Todos temos no nosso interior um vencedor e um perdedor que se encontram em luta constante. Trata-se aqui de dominar a mente de tal modo que a emoção de ganhar seja maior do que o medo de perder. Kiyosaki escreveu: 99,99% do sucesso depende da sua atitude mental e de como você enfrenta a vida. O ativo mais poderoso com que contamos é a nossa mente. A liberdade financeira não é apenas dinheiro, mas sim o processo mental, emocional e educativo em que todas as coisas estão envolvidas. A riqueza é um estado mental. A recomendação é clara: invista na sua mente e você encherá os bolsos. Número 7. O dinheiro não é o mais importante na vida, mas afeta o que é importante. Com dinheiro você compra comida com a qual você se alimenta, com o dinheiro você paga a sua casa onde você vive, com o dinheiro você satisfaz as suas necessidades de transporte, com dinheiro você tem cobertura de saúde em caso de doença. As necessidades mais básicas de todos os seres humanos têm que serem satisfeitas graças ao dinheiro. Estamos falando de alimento e de abrigo. Por isso, o dinheiro é importante. Logo, saber como funciona o dinheiro não é um assunto pequeno. Considerá-lo como um assunto menor vai te trazer consequências. O dinheiro, qualquer que seja a quantidade que se tenha, muita ou pouca, tem de ser cuidado e tem de aprender a geri-lo.
O simples efeito da inflação absorve os nossos ganhos. O mesmo acontece com as comissões financeiras e os impostos. Se não lhe prestarmos atenção, o dinheiro evapora-se. O dinheiro, número 8, não te fará feliz se você for uma pessoa infeliz. Embora o dinheiro seja importante para tudo, a sua ausência abaixo de um nível determinado tem um maior impacto negativo do que o impacto positivo acima desse mesmo nível. Em outras palavras, pesa mais como fator higiênico do que como fator motivador. Abaixo de um determinado nível, a sua escassez provoca infelicidade, mas a partir de um determinado nível, a sua presença não provoca mais felicidade. Doido isso, hein? A felicidade é, sobretudo, um estado interior que tem a ver com quem você é. A partir de um certo valor, cada um tem o seu. Se não estiver bem consigo mesmo, também não ficará melhor por ter mais dinheiro. Você conseguirá saciar o modo conjetural algumas das suas insatisfações, mas nunca de modo estrutural. Se o seu objetivo for ganhar dinheiro para ficar acima dos outros ou demonstrar o tanto que você vale, dinheiro nunca vai te trazer felicidade. 9. Ser disciplinado proporciona-lhe uma boa qualidade de vida. Robert Kiyosaki salientou: o meu pai pobre pensava que o dinheiro é o que tornaria rico. O meu pai rico dizia que os hábitos financeiros eram o que o faziam rico. E os dois hábitos financeiros especialmente eram importantes. Há dois hábitos que são importantes. Em primeiro lugar, o hábito da poupança. O importante não é quanto você ganha, mas sim o quanto você consegue manter. Para isso, é fundamental ser disciplinado na hora de pôr à parte, sem desculpas, uma porcentagem mensal dos seus rendimentos. Uma diferença importante entre os ricos e o resto das pessoas é que os ricos compram os luxos no final, enquanto o resto das pessoas compram os luxos em primeiro lugar. Deste modo, a capacidade de poupança é limitada. Tende a ser um corredor de fundo, ter uma mentalidade de médio a longo prazo. O segundo hábito é o hábito do investimento. O dinheiro tem de ser posto para trabalhar, sabendo que os juros geram juros. É a fórmula mágica do juro composto. Quanto maior for o capital, maior será a base sobre a qual serão calculados os novos rendimentos. E para isso, o melhor aliado é o fator tempo. Número 10. Se você quiser ter sucesso, tende a aprender a concentrar-se. Aprenda a concentrar-se. Não se pode tocar todos os instrumentos. Aprendiz de tudo, mestre de nada. Aprendiz de tudo, mestre de nada. É necessário concentrar-se e isso requer força de caráter para dizer não a muitas coisas de que gosta, para se centrar naquilo que é importante. E o que é importante? O seu propósito de vida. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Se não sabe, está na hora de descobrir. São necessárias muitas horas para dominar um setor e uma atividade. Requer dedicação para estudar arduamente, arriscar, aprender com os tropeções e seguir em frente. E tudo isso muitas vezes sem se obter uma remuneração como contrapartida durante aqueles anos de tentativa e erro. A diferença entre um aspirante e o especialista só é a concentração. Muitos aspirantes a empreendedores procuram tornar-se rico de forma rápida. Deste modo, quando um dos caminhos não dá resultado, eles mudam para outro. O problema é que nunca tem sucesso, porque eles nunca dedicaram nem tempo nem esforço, que são as coisas mais necessárias. Ótimo essa leitura do Robert Kiyosaki, ótimo. Fica a dica de ler o livro Pai Rico e Pai Pobre. Muito obrigado. Terminamos mais uma leitura do nosso Aprender com os Melhores. Fiquem bem e fiquem com Deus. A gente se vê amanhã para poder fazer mais um capítulo. Tchau, tchau!